Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra que se encontra lá no Evangelho de Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Essa passagem bíblica fala da história de dois discípulos, e na palavra eles são conhecidos como de dois discípulos no caminho de Emaús. Esses dois homens, eles, logo após a morte de Jesus, eles tomam a decisão de voltar para a sua terra natal, para a cidade de Emaús. E eles iam viajando, a pé, conversando para Emaús. De repente apareceu um homem para eles e começou a conversar com eles. E começou ali a dialogar com aqueles dois, perguntando a eles, por que estavam tristes, o que estava acontecendo. E eles falam para aquele viajante o seguinte: nós esperávamos que Jesus fosse remir Israel, que ele fosse restaurar Israel, mas ele morreu, agora não há mais o que fazer. Então aquele viajante foi conversando com eles, até chegar perto da cidade. Entraram na cidade de Emaús, e quando já estava por entrar na casa deles, aqueles homens perceberam que aquele viajante que estava conversando com eles não era um homem qualquer, era um homem especial. Porque eles mesmo falaram que quando ele falava com eles, o coração deles ardia. E quando eles perceberam isso, eles viraram para aquele viajante e disseram: não vá embora, fica conosco. E aquele viajante fez como se fosse para longe, mas voltou. E entrou dentro da casa deles e ali sentou à mesa para se alimentar com eles. Então, quando o pão é partido, os olhos deles se abrem. E eles, na verdade, têm uma grande surpresa: que aquele viajante que foi a viagem toda conversando com eles, não era simplesmente um viajante, era Jesus Cristo, que havia ressuscitado. Os olhos deles se abriram, eles reconheceram o Senhor e viram que o Senhor havia morrido, sim, é verdade, mas que ele havia ressuscitado. Então eles se alegraram, eles glorificaram a Deus e pediram para que Jesus não fosse mais embora. Meus irmãos, o que Deus quer falar conosco nessa reflexão? Primeira coisa, aqueles dois discípulos, eles não lembraram da palavra de Jesus, que Jesus falou para eles: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então muitos estão fazendo isso, muitos estão se esquecendo da promessa, muitos estão se esquecendo daquilo que Jesus falara para eles. Segunda coisa, eles estavam voltando para Emaús, terra natal, de onde outrora eles tinham saído. Não faça isso. Se Deus te tirou do mundo, se Deus te resgatou, se Deus te deu uma nova experiência, se Deus te deu uma nova vida, não volte. Mas o que aconteceu? Jesus foi até a eles. Jesus foi em busca daqueles dois homens. Jesus não vai te abandonar. Jesus vai em busca de você. Jesus vai te restaurar. E eles então, quando no partir do pão, os olhos deles se abriram e eles viram que era o Senhor. O que é o partir do pão? É a comunhão do corpo, é a igreja, é o culto. Você quer conhecer Jesus? Vá para a casa de Deus, vá para o culto, vá para a presença de Deus, porque ali os seus olhos vão se abrir. Ali os seus olhos vão se abrir e você vai ver que Jesus, ele morreu, é verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Você vai perceber que Jesus está vivo e que a promessa dele não foi em vão. Jesus disse: eu vou ressuscitar, e Jesus ressuscitou. E foi necessário partir do pão para que os olhos daqueles homens se abrissem. É necessário nessa hora você congregar, você está na casa de Deus, na presença de Deus, porque ali, na comunhão do corpo, os seus olhos vão se abrir. O Espírito Santo vai abrir seus olhos e você vai ver que Jesus está vivo. A promessa dele está viva.